Salve, salve, rapaziada, tudo certo por aí? Eu sou o Leandro Ramaggio, começa agora mais um Racer Talk Show, junto com meu parceiro Guido Bertoni. E hoje temos a honra de ter uma convidada especialíssima, Cristiane Zamari, advogada, coordenadora da CODEB, da Prefeitura de Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santos. Uma salva de palmas aí. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Leandro. Obrigada, Guido. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante para a nossa cidade, para o país, para o mundo, né? Que é a inclusão, cultura, diversidade. Que legal. Um prazerzaço ter você aqui. E para quem já conhece um pouquinho da nossa história, assim, nós tivemos uma ligação bem interessante a partir de um projeto que eu fiz da minha música autoral, onde o B, que é o filho da Cris, pôde participar com a gente, né, no clipe, o Guido também, e a gente resolveu também trazer um pouco dessa nossa parceria para que vocês pudessem conhecer mais sobre a realidade, o dia a dia, quais são as dificuldades, os obstáculos e como tudo isso realmente, como a música fala, né? Como foi essa superação e esse novo aprendizado que gerou tantas experiências para a Cris poder atuar hoje na parte pública e defendendo a causa com unhas e dentes, não só por ter um filho especial, mas por ela ter, na verdade, muito engajamento com todo mundo que realmente precisa de melhores condições para ser tratados, né? E o currículo é grande, né? O currículo é gigantesco. É extenso. Eu acho que o meu currículo, né, que me faz ser uma pessoa hoje inclusiva e que se sobrepõe a todos esses, é realmente ser mãe do Bernardo e da Valentina, né? Então, independente de eu realmente ter estudado para conseguir ocupar esses cargos, né, com excelência, porque eu acho que é um trabalho fundamental que a gente tem que exercer aqui na cidade, de muita responsabilidade, inclusive. Eu acho que a experiência que a gente tem, o laboratório, né, que a gente faz em casa, que eu acho que a inclusão também vem de casa, é o que nos move mesmo a poder lutar pelos direitos não só dos nossos filhos, né, com e sem deficiência, porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala de um mundo para todos e todas, né, sem distinção. E a inclusão é favorável, benéfica para todos nós, né? Independente da nossa condição. Eu acho que isso é o que realmente me impulsiona, né? E a também enxergar que o direito do Bernardo, que tem uma síndrome de Down, ou já é um adolescente, ele não se resume à inclusão, né? Eu tenho que entender que a pessoa que usa cadeira de rodas também precisa ter o seu acesso, a pessoa cega também precisa ter o seu acesso, a pessoa surda também precisa ter o seu acesso. Então, e as pessoas também hoje com várias deficiências psicossociais, os transtornos globais do desenvolvimento, até como o autismo, né, que a gente percebe assim, uma crescente de diagnósticos, também precisam do acesso, da acessibilidade irrestrita em todos os espaços. Então, acho que o que me fez ampliar toda essa visão em relação aos direitos que eu um dia tive que lutar pelo Bernardo, né, para que ele tivesse acesso e permanência com dignidade, por exemplo, na escola, que a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de inclusão real e efetiva, me despertou para olhar também para as outras famílias que não tinham também, de repente, a mesma condição que eu teria, não nem financeira, eu digo, mas a orientação, a instrução, a informação. E eu acredito muito hoje que se a gente disseminar a informação correta para as pessoas, cada vez mais a gente vai conseguir alcançar esse empoderamento, tanto das famílias, a princípio, né, como das próprias pessoas com deficiência que ainda se sentem acuadas em alguns momentos de poder lutar pela garantia dos seus direitos. E a inclusão, a gente, quando fala de inclusão, ela já começa na escola, né? O Bernardo, ele sempre estudou em escola regular ou ele fez uma escola de ensino especial? Eu gosto muito dessa pergunta, né? Porque eu acho que isso foi o primeira grande luta. Que eu tomei pensando, nossa, agora sim eu entendi o que é o preconceito na pele. Claro que a inclusão, ela vai começar mesmo, quando a gente fala em sociedade, na escola. Mas eu acredito que se a gente não tem uma família bem estruturada e que entenda a importância de se lutar pela inclusão lá fora, a gente pouco vai conseguir,
né? Porque a gente vai acabar concordando com todas as barreiras que nos sejam impostas, né? Que nos Sim. forem impostas. E a escola é a primeira, né? Talvez a saúde, né? Porque o B também nasceu super doente, embora a síndrome de Down a gente saiba que não é uma doença, é uma condição genética, mas ele nasceu com problemas de saúde muito sérios e eu já enfrentei algumas resistências no próprio convênio de saúde, né? Que eu tive que entrar com medidas judiciais para conseguir que ele concluísse o tratamento dele e sem a carência, né? Porque senão ele poderia até vir a óbito. Então, tudo a gente precisa estar Lutar e- É mais difícil, é lutando. tudo mais difícil, é sempre uma barreira maior. Na com saúde, que- na educação. Com que idade que você colocou o B na escola? Então, na educação, eu quase pensei em colocá-lo na escola especial, respondendo a sua pergunta e agora a sua. Porque eu estava grávida da minha filha, né, já, que é a minha segunda, a Valentina. O Bernardo ia completar 2 anos e o médico geneticista, na época, falou: você precisa colocar o Bernardo na escola antes que ela nasça, para ele não se sentir excluído, para ele já entender um novo contexto de vida para ele, sem que a irmã tenha que chegar primeiro, né? Sim. E aí eu fui em busca das escolas particulares, que era o que eu pensaria, né, se eu não tivesse um filho com deficiência. Então eu pensei, de qualquer jeito, eu vou escolher vou procurar uma escola particular. Enfim, eu fui na primeira. A primeira negativa que eu tive foi: a gente até aceita, porque eu não negava síndrome de Down no telefone, não chegava de surpresa, como muitas mães fazem com medo da negativa. Eu já falava no telefone: você tem vaga para crianças com síndrome de Down? Tem tantos anos, tal. Praticamente, né, ainda um bebezinho. Não era nem, não tinha nem como você pensar numa alfabetização, numa sala de aula. Seria mais a Precisava uma socialização. interação Exatamente. social, é uma A gente já estava enfrentando barreiras. A gente não tem ninguém preparado. São as barreiras de sempre, né? As negativas veladas, que a gente chama, né? A exclusão velada. Você pode até trazer seu filho, mas a gente não vai saber o que fazer com ele. Você imagina você escutar uma coisa dessa? Por que você não procura a escola especial tal? Por que você... Era sempre assim, indicação de alguma escola especial. E aí, por aí foi, até que eu encontrei uma escola para ele, que é a Escola IP, que eu faço questão de falar, né? A Escola IP aqui fica na Goiás, mas infelizmente é só uma escola de educação infantil. E a diretora lá, tia Lu, falou: não, a gente quer o seu filho aqui, a gente vai depositar todas as fichas nele e a gente espera que você também faça isso, mãe, né? E aí que, nossa, para mim aquilo foi, né, um acolhimento. Primeiro, eu super grávida, super sensível, pensando já no futuro, como é que eu vou fazer para dar conta de um bebezinho e o meu filho não vai ser incluído na escola e me preocupar com outras coisas, enfim. Ele sempre estudou em escola regular, tá? Já fez contraturno na APAE, né, de estimulação precoce, enfim, mas nunca foi de forma exclusiva, tá? E eu acredito muito, o Bernardo agora está no primeiro colegial, eu acredito muito que ele tenha que concluir o ensino dele, né, na escola regular. Se ele quiser fazer cursar uma universidade, muito que bem, eu vou deixar isso muito à escolha dele, ele vai ter liberdade para isso, mas eu vou dar as oportunidades para ele se desenvolver, né? Só que hoje a gente sabe que depois do colegial não existem muitas políticas públicas direcionadas para o ensino superior, né? Então a gente sabe que vai ser um outro desafio. Hoje a gente tem 13 entidades subvencionadas com a prefeitura, que 4 delas, né, o Ser Eficiente do 30 de Julho, o Nutri da APAE, o Visão Eficiente do Lar das Moças Cegas, o Nurex, eu sei que fazem uma capacitação para inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E hoje a gente também tem um polo de empregabilidade inclusiva,
que fica dentro do Poupa Tempo, em parceria com o governo do estado de São Paulo, e que faz esse cadastro de pessoas com deficiência que querem ser incluídas no mercado de trabalho. Mas aí a gente bate na tecla de cadê a preparação, cadê a preparação das empresas, não só dos candidatos. Sim, porque é importante, né? O candidato ele tem que estar habilitado e a empresa também tem que estar... Porque não adianta você colocar uma pessoa para trabalhar também se a pessoa não está capacitada para exercer aquela função. Exatamente. Né? Então, eu acho muito válido. Já há muitos anos que é uma necessidade que eu acho que é grande, que é essa inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Sim. E o CODEP e o CONDEF, qual que é a grande diferença dos dois? Até pela sigla, para quem está assistindo a gente, O CONDEF, na verdade, é um Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E a CODEP é uma coordenadoria de defesa de políticas para pessoas com deficiência, que tem cadeira dentro do CONDEF, né? Mas é governamental. A CODEP está dentro do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Santos, que fica dentro da Secretaria de Governo atualmente, né? E está junto de outras coordenadorias que também estão ligadas aos outros segmentos dos direitos humanos, da políticas para a mulher, da igualdade racial e étnica, da diversidade, da longevidade e da infância e da juventude. Então, nós trabalhamos de forma totalmente transversal durante todo o ano, né? Amplo, né? Porque a pessoa com deficiência é diversa, E né? uma curiosidade, assim, até não só para mim, mas para todo mundo que às vezes quer saber, as terminologias correspondentes a alguma deficiência, elas foram atualizadas com o tempo. Sim. E isso, o setor que você atua é regulamentador? Como que funciona? Por exemplo, você não... no caso, né, pessoa com deficiência, antigamente as pessoas eram chamadas de deficientes físicos. Como que foi essa transição, essa parte de termos mesmo, o correto, como as pessoas preferem ser chamadas, né? Como se encontrou, né? Como que definiu lugar comum. daqui para frente vai ser chamado assim? Sim, de fato, a evolução histórica, social e até humana, né, foi grande em relação às terminologias. E, obviamente, isso traz experiências, né, que vão se aprimorando ao longo da vida e vão mostrando cada vez mais que essas pessoas são cidadãs, sujeitos de direitos e deveres, como todos, né? Por isso que vai evoluindo. Então, aqueles termos pejorativos, eles são hoje considerados como discriminação e preconceito. Então, isso hoje, se você é xingado de uma forma, né, pejorativa, você pode estar, você vai estar sofrendo um crime, na verdade, né? Alguém vai estar cometendo um crime contra você. Isso está dentro da Lei Brasileira de Inclusão, a tipificação penal, para toda forma de crimes e discriminação e preconceito contra a pessoa com deficiência. Hoje, a gente sabe que através da Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil ratificou e virou status de emenda constitucional, ou seja, está incorporada à nossa Constituição, essa convenção, que a Constituição de 88 é a nossa lei maior, nossa lei soberana. Então, o termo utilizado correto é pessoa com deficiência, né? Não sei se até o Luciano pode ter explicado isso de uma maneira com bastante propriedade, né? Porque quem construiu a convenção foram pessoas com deficiência também, né? Então, de que forma que elas gostariam de ser vistas no mundo, né? Assim como as pessoas com deficiência também construíram a Lei Brasileira de Inclusão, junto com o legislador, junto com várias pessoas importantes ali naquele contexto, né? Com juristas, enfim. Então, hoje o termo é pessoa com deficiência. A gente já teve pessoa portadora de deficiência. Eu lembro também. Pessoas com necessidades especiais e pessoas com deficiência. Hoje, a gente evoluiu para pessoas com deficiência. Por quê? A convenção diz que antes de qualquer deficiência, existe uma pessoa. Um ser humano. Então, a pessoa vem na frente. E aí o termo portador era na verdade, o portador, ele ainda consta na Constituição Federal, porque a Constituição é de 88, né? Então, ainda tem esse termo antigo, mas a convenção que foi incorporada à Constituição veio trazer o termo atual,
né? Sim. Então, hoje a gente tem que cumprir o termo atual. O que acontece é que, às vezes, as pessoas ainda consultam a Constituição, né? E isso é super compreensível, né? Por ela ser a nossa lei soberana no país, e ainda usam o termo portador. Mas agora que a gente sabe, Sim, né? A gente tem que usar a pessoa com deficiência. Isso define uma pessoa com diversas características, né? Por exemplo, o Guido é um homem, né? Ele usa óculos, ele é moreno, né? Tem o cabelo curto, tá usando uma camisa azul, ele tem tatuagem. Eu tô agora fazendo um raio-x do Guido aqui, de propósito. E ele tem uma deficiência. A deficiência não precisa vir em primeiro ou definir o Guido. Perfeito. O Guido também toca, né, numa banda. Então, ele tem várias características, né? Antes da deficiência. Exatamente. A deficiência é uma condição E sua. você fez uma descrição também que, às vezes, quando a gente vai ver alguns posts no Instagram, que aparece uma descrição para pessoas... Audiodescrição. Isso. Exatamente, para as pessoas que não enxergam com os olhos. E mas também, vão assim, ouvir. é meio semelhante quando você começou a descrevê-lo, Eu né? fiz uma audiodescrição dele aqui, até porque a gente poderia até ter começado essa entrevista, né, fazendo a nossa audiodescrição. Porque possivelmente uma pessoa cega pode estar nos ouvindo, Com certeza. né? Então, eu vou fazer isso em tempo, né? Claro. A gente sempre começa de cima para baixo, E então... você poderia fazer da gente? Então, o Guido já foi. Aí. Olha, cada um poderia fazer o seu, mas como ainda não existe uma prática, gente eu já ir vou aprendendo. fazer... Como o meu já foi também. Já foi, né? Então, eu sou mulher, sou morena, tenho cabelos longos, estou vestindo, né, uma calça preta, um blazer cru e uma blusinha com, deixa eu olhar para ela, com uma estampa azul e branca. E eu estou aqui com o Leandro e com o Guido, tem uma mesa de centro, estamos falando os três, cada um a um microfone. E o Leandro também é um homem moreno, cabelo curto, usa barba, bigode, tá de camisa preta, uma corrente também prata no pescoço, também tem tatuagens nos 2 braços e está de calça jeans. E brincos, também usa brincos. Isso garante que a pessoa com deficiência visual possa ter uma imagem, construir a imagem. Não só das pessoas, como do ambiente também. Exatamente. Você descreveu o ambiente também. Aqui eu descrevi o ambiente assim de uma maneira muito enxuta, né? A gente poderia falar sobre tudo cenário, que tem. Porque no caso é mais o que tá pegando mesmo. Tá Exatamente. pegando na mesa. Exatamente. Mas a gente pode fazer isso a Mas assim, qualquer tempo. é muito legal a gente poder ter todo esse ensino que você deu pra gente agora, porque a gente tá fazendo um programa realmente que ele é para trazer um pouco mais também de informação e quais as terminologias, como que a gente pode melhorar no dia a dia. Nós que já temos as informações, mas que às vezes a gente tem mais cuidado também para falar, Sim. que a gente consiga tratar tudo com mais naturalidade aos poucos e Perfeito. entender melhor quais são as possibilidades que a gente vai dar para as pessoas ouvirem ou assistirem dessa forma de a gente fazendo essa tradução da cena que está acontecendo, né? Perfeito, é Muito isso legal. mesmo. Quanto mais a gente ampliar as formas de acessibilidade para as pessoas, mais todas as pessoas saem ganhando. É isso que a gente precisa sempre entender. Quando a gente se baseia no desenho universal, que também está previsto tanto na Convenção como na Lei Brasileira de Inclusão, a gente não faz inclusão, acessibilidade no ambiente de forma específica para o cego. Vou fazer aqui as placas em braille, eu vou fazer o piso tátil, eu vou fazer o banheiro adaptado, eu vou fazer... eu vou colocar o intérprete de Libras num tablet, se eu não tiver o intérprete físico, né? Enfim, eu vou fazer uma rampa de acesso, uma plataforma elevatória, eu vou dar acessibilidade atitudinal naquele ambiente, vou promover uma formação de humanização de atendimento, vou explicar sobre cada deficiência, que é o que hoje o Programação Acessível faz para as empresas, para os comércios, né? Isso garante que um dia, se você precisar de qualquer forma de acessibilidade,
você vai encontrar. E eu me recordo, Cris, que a gente tava para fazer um evento esperando a pandemia passar, e aí teve aquele vai e vem, não rolou, mas nós fomos num espaço, que a gente não precisa nem falar, mas você também estava também a serviço, né, para poder saber se o local tinha condições exatas. Você falou dessa a parte do piso tátil. Qual maneira que poderia se tornar 100% acessível para todos os públicos? E eu me lembro de você mencionando, isso aqui tá faltando, isso aqui desse jeito não vai dar certo. Acho super importante, assim, super bacana, porque os espaços que tem, às vezes, shows, música ao vivo, que é a nossa área, né, de atuação, feiras, convenções, às vezes eles pensam no todo, mas eles não se preocupam com o mínimo do espaçamento de uma porta, do banheiro, o pegador para você poder se apoiar. Isso, corrimão, né? É importante. O empresa, por exemplo, hoje o Santos, você falou que o empresário tem o programa Santos Acessível, que é voltado para os empresários, né? Isso. Para o empresário poder entrar nesse programa, como que ele faz? Onde ele procura? Como ele faz para poder achar? Legal. Através do portal da prefeitura, existe o link chamado Programa Santos Acessível, e lá tem um formulário para o empresário responder. E alguém pode indicar também uma empresa, né? Não necessariamente o próprio empresário precisa ir em busca, mas se você conhecer uma empresa, ou no caso de vocês não serem empresários, e vocês quiserem inscrever, indicar essa empresa, nós vamos até essa empresa, fazemos a busca ativa, né? Hoje a gente não fica esperando a iniciativa da empresa, porque a gente quer ainda desmistificar essa questão da fiscalização. Esse é um programa único e exclusivamente de incentivo das empresas. E quando elas entendem isso e viram a chave e falam, não, isso é benéfico para mim, vai ter uma contrapartida para mim, é de forma gratuita que eu vou poder me inscrever. Então, eu não vou ter um ônus excessivo para poder aderir à placa, né? Que é uma placa bonita de acrílico. Quem quiser ver no Instagram algumas empresas, é Programa Santos Acessível, tudo junto. Tá. E aí, o que acontece? Não necessariamente você vai estar contemplando todas as deficiências ali. Às vezes o espaço físico nem dá para isso. Exatamente. Né? Mas você vai ganhar os selos que a sua empresa contempla. E vai aprender também, né? Exatamente. Você vai estar informado, pelo menos você vai aprender. Vai aprender e você vai publicizar que a sua empresa vai dar as boas-vindas, o devido acolhimento para aquele público. Porque muitas pessoas não frequentam determinados locais porque já acham que vão enfrentar barreiras. Se elas conhecerem os locais acessíveis, com certeza elas vão começar a frequentar. E às vezes o que falta não é nem faltar o acesso, o que falta é realmente a saber que tem uma boa vontade ali, uma vontade de melhorar, né? É verdade. A gente às vezes pega lugar que tem uma escada ou que não tem um banheiro acessível, e a gente sabe que não cabe no lugar, né? Não dá, pelo espaço do lugar ele não consegue. Mas só de você saber que a pessoa tem a boa intenção de ter o máximo que ela pode ali, já faz toda a diferença. Nossa, você falou uma coisa muito certa agora, porque a gente hoje está pensando na revitalização do centro, né? Que é uma das premissas desse governo, do prefeito Rogério Santos, e a gente sabe que no centro da cidade existem muitos imóveis tombados, existem muitos imóveis antigos que você não tem como fazer um recuo para fazer uma plataforma elevatória. A gente está, assim, pensando no máximo que cada espaço pode oferecer de acessibilidade. Você chegou no ponto exato que eu ia chegar. Porque a gente sabe que às vezes é inviável, e isso está na lei, né? Quando for comprovadamente inviável o desenho universal, como eu falei para vocês, acessibilidade plena e restrita, comprovadamente, né? Usa-se a adaptação razoável, o princípio da razoabilidade. Ou seja, então, já que isso não dá, o que as demais acessibilidades podem entrar, né? É exatamente isso. Às vezes até mesmo aquela que às vezes as pessoas falam assim, o cadeirante ele não quer ajuda, ele não quer ser carregado. Depende muito, né? O que você quer fazer, até onde você quer chegar, o que você precisa fazer e o que aquele lugar pode te oferecer. Porque às vezes eles têm alguém para te carregar. Ó, a gente tem 3, 4 pessoas aqui que se te pegar, eles conseguem te levar onde você precisa ir. Mas o lugar realmente não tem como a gente adaptar. Você topa? Eu topo. Aí vai de cada um. Sim. Você fala, não topa, sócio não entra, porque às vezes não dá para fazer, né? Tem que ter um bom senso também, eu acho que das duas partes. Eu acho que só da prefeitura, de ter
mudar daquela calçada toda do centro, aquilo ali, pelo menos pra mim, já é uma vitória enorme. Porque você andar numa calçada que é lisa, meu Deus do céu. Faz toda a diferença. Nossa, demais, demais. Você vê que aquela calçada ela é mais fácil de manutenção, imagino eu, Sim. porque ela é muito mais Bem simples. E é uma calçada lisa. Esse procedimento de alteração, né, de calçada, de tudo, quanto tempo que isso demorou para ser revitalizado? Tem alguns trechos que não vão ser, tá? Porque eles têm nível de proteção pelo Condepasa, pelo Condefat, que são órgãos que prezam pelo patrimônio material. Exatamente. Alguns conseguiram só metade da calçada, né? Só meia calçada. Que exatamente. Também já é um avanço para mim. Sim. Mas, na verdade, precisa ter a manutenção de forma que você não mexa na fachada, de forma que você não mude, não descaracterize aquele patrimônio. Isso é possível e deve ser feito, né? Que é o que a gente mais tem tentado realizar, mas a gente sabe que assim, são inúmeros os locais que a gente ainda precisa mexer, mas toda demanda que chega, a gente fez um post, né? Semanalmente, a Santos Cidade faz um post sobre os serviços de acessibilidade e inclusão da cidade de Santos. Então, acho bem legal acompanhar o Santos Cidade no Instagram, que sempre tem uma novidade aí que, de repente, alguém não sabe, os bondes acessíveis, a frota de ônibus, as calçadas, os rebaixamentos de guias, o que vem sendo feito pela Secretaria de Serviços Públicos. Estou dando alguns exemplos, assim, gerais. E aí, a gente colocou um post lá sobre o rebaixamento das guias, com o piso tátil, né, de alerta, tal, para atravessar a rua. E aí começou a surgir demanda. Olha, você precisa então ir no meu bairro, porque aqui não tem. A gente acha que isso é ótimo, né? Porque quando a gente não conhece a demanda, a gente não tem como ter conhecimento de tudo que precisa ser feito na cidade. Quando a demanda chega para a gente, é muito melhor, porque a gente vai certeiro ali, né? A gente vai querer realizar. E esse canal de comunicação da pessoa que, por exemplo, ela mora no bairro, precisa de uma adaptação, qual que é o canal de comunicação também? Pode ser pelo Instagram, o Santos Cidade? Tem pelo Santos Cidade, tem pela ouvidoria, tem até no portal da prefeitura, tem o canal, né, da ouvidoria, que pode ser feita, sim, a reclamação. Vai lá e faz uma pedido, às vezes o pedido, né? Faz o pedido dela. Um pedido, até... se quiser juntar várias pessoas daquele bairro para fazer também, é interessante. É bom saber que e aí, assim, a pessoa, ela te liga pro departamento e ela explica, olha, eu sou deficiente. Às vezes chega para nós, tá? Mas a maioria das vezes chega direto para a ouvidoria. Tá. Às vezes eu entendo que realmente não deve chegar, porque eu sei que às vezes a gente, por exemplo, na rua, às vezes não é no meu bairro, às vezes na rua, tô saindo e eu vou no bairro, na hora que eu vou atravessar tem aquela rampa bonitinha, eu desço. Na hora que eu chego do outro lado, não tem uma rampa pro outro lado. Então às vezes acaba bastante despercebido, porque você faz uma obra inteira do lado de cá e do lado de lá não foi feito, porque não estava listado, porque é uma cidade muito grande. Então eu acho que é importante isso que ela falou do teu canal, porque às vezes só você ligar, fala, ó, você sabe que aqui no canal 2, por exemplo, na rua tal, da esquina com a rua tal, a gente tem rampa do lado esquerdo, mas do lado direito não tem. Então eu atravesso na faixa de pedestre, porque a pessoa que anda, ela também não tá vendo, né? Sim. Ela, do outro lado, ela chegou do outro lado, ela só pula aquele degrauzinho e vai embora. Ela nem percebe, ela vai no automático. Percebe, automático. Então é onde a gente volta de novo no bom senso. Fala, pô, aqui no canal 2 a gente consegue atravessar aqui na rua, mas do outro lado não tem rampa. Eu tenho que ir pela rua, eu tenho que procurar. Então e é bom aí saber até que o canal você tá correndo um risco ali de né? um acidente, exatamente. Você me fez lembrar, Guido, do pré-acessível, que tem a passarela ali no canal 3, né? Sim. E a gente ela tem... é colada no canal ali, né? Isso, e ela é de madeira plástica e sofre manutenção muitas vezes no ano por conta das ressacas, por conta de toda a condição climática que a gente tem aqui em Santos, fora maresia, tudo mais, né? E, assim, a gente não pode parar de consertar, porque aquele é o único local que o cadeirante, a pessoa com mobilidade reduzida, o muletante, tem como acessar a faixa de areia e de encontro ao mar. E o Praia Acessível, ele tá funcionando o ano inteiro? O ano inteiro, aos sábados e domingos, das 9 às 15 horas. Tá? E aí, no Canal 6, nós temos também de sábado uma parceria com o projeto Empresto Minhas Pernas, que tem também uma esteira para passar ali, né? A faixa de areia é menor do que no Canal 3, e ali no Farol.
E também tem várias atividades para as pessoas com deficiência e Cris, sem assim, deficiência. Você acha que, por exemplo, esse projeto ele pode ser um pouco mais amplo? Por exemplo, a gente sabe que é, como você falou, de sábado e domingo e só tem no Canal 3. Existe a possibilidade dele dar a opção para a pessoa poder ir numa segunda-feira, um dia de folga, um day off da pessoa, e ela ir no Canal 2, que é onde ela mora, para ela não ter que ir até o Canal 2. Existe esse planejamento de ampliação? Existe, no plano de governo dessa gestão, existe a ampliação das passarelas. Que já está sendo feito estudo sobre qual material que a gente vai utilizar para não ter tanta manutenção, né? E que também não barre na questão ambiental, porque a gente não pode colocar nada que agrida o meio ambiente, né? Então a gente fica nesse... Se a gente colocar algo que... aqui é muito resistente, mas é nocivo Você aqui. não pode botar um concreto... Exatamente, porque seria o ideal dos mundos, né? Sim. E a gente não precisaria nem mais fazer manutenção nenhuma. Mas existe a projeto de ampliação das passarelas, do banho de mar em si, porque assim, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de acessar a praia no local que ela quiser, realmente, né? Por isso que a gente tem já essa questão em vista, talvez pro ano que vem, tá? Ou esse ano. É porque como a gente está em ano eleitoral, fica um pouco mais prejudicado por causa Fica do mais prazo. curto, na verdade, a gente não né? tem como executar nada, né? Nesse período. Mas existe sim essa pretensão É uma do curiosidade, governo, assim, mas do banho de mar, eu vou falar uma coisa para vocês, parece que já fidelizou, porque virou um ponto de encontro deles, são tantos Sim, que vão ali e, assim, são fiéis, sabe? Vem às vezes do Canal 1, vem de São Vicente, O que é muito vem bom, de outras que incentiva cidades. que nunca pare, né? Incentiva que nunca pare. Exatamente. Continue tendo cadeira funcionando sempre ali. Mas pro o pessoal. ideal realmente era que tivesse já em todos os canais, né? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Santos é referência no quesito de programa pré-acessível. Porque o que vem de gente de fora, para poder utilizar nesses muitos dias. turistas, muitos mesmo. Muito legal. Qual horário muito que funciona, bacana. que você falou mesmo? Das 9 às 15. Das 9 às 15. Às vezes, quando a gente percebe, né, que tá aquele dia lindo, a gente, obviamente, esticada, estende, né? Aí a gente não tem nem como falar, encerramos as atividades. A gente olha aqueles olhinhos e aí são- brilhando, eu quero tomar meu banho de mar, né? E aí é a ficam única monitores opção. lá no espaço. Ficam que monitores. levam até a água, depois... Isso. O banho de mar é sempre assistido por monitores, Sim. né? É responsabilidade do monitor guiar aquela cadeira anfíbia, porque precisa de uma técnica também para manusear. Tem todo um treinamento. Tem todo um treinamento. Assim, eu já tive no programa pré-acessível alguma vez. Mudou alguma coisa? Porque antigamente, Quando o você monitor foi? ele entrava. A última vez que eu fui agora, acho que tem uns 2 anos que eu fui tomar banho Então de você mar. já foi na cadeira azul. Não, na azul ainda não. Você foi na laranja? Na laranja. Ah, na laranja, então é. faz mais tempo. Não, mas a minha dúvida é a seguinte, porque quando começou lá atrás, o monitor ele entrava com a pessoa de costas na Isso. água, porque o primeiro impacto era na água. Mudou, porque da última vez que eu fui na praia, eles estavam entrando de frente. Porque a opção, a gente sempre pergunta para o usuário. E é assim, ó, você quer sentir? Não, eu quero. A onda batendo? Não, tudo bem, eu quero. Tem gente que pede. Porque quando a pessoa tá entrando de frente, você pode ter certeza que não é a primeira vez que ela foi. E ela quer sentir aquela onda, sabe? Batendo mesmo no corpo todo, tal, e sentir mesmo a sensação. Quando a pessoa vai de costas, que é o que a gente orienta, né? A pessoa vai, com certeza é a primeira vez, a pessoa ou ainda tá com um pouco de receio, tal, tá experimentando. Mas a gente deixa muito na opção do Da usuário. pessoa que vai entrar dentro da água. Exatamente. É, porque era a minha dúvida. Porque tu vê, de repente, a pessoa entrando de frente. Fala, mano, a pessoa entrava de Engolindo. costas. Houve alguma E modificação? aquele tanto Não, de eles água. inclusive molham o pulso, os tornozelos da pessoa antes de começar a pensar em entrar ali na beirinha mesmo, para meio que dar aquela sensação térmica mais Pra não ter igual. aquele choque, né? Pra não ter um choque Exatamente. na hora que entra. Mas igual à temperatura do mar. E aí vão explicando tudo o que vai acontecer. E vão perguntando, olha, se você quiser ir mais profundo, a gente só vai até certo ponto, até por questão de segurança, tal. Mas tem sido muito legal, experiências incrível, incríveis. A gente, assim, esse nosso programa, o Racer Talk Show, ele vem pra gente exemplificar e explicar diversos assuntos relacionados à acessibilidade, porque nós temos o nosso projeto que ele é destinado
para a pessoa com deficiência, para que a gente consiga acoplar na cadeira de rodas um equipamento que é um monociclo, tornando uma cadeira motorizada para que ele tenha uma mobilidade por onde ele quiser, com um Perfeito. tempo determinado, como se fosse um projeto já espelhado um pouco no Bike Santos, que já existe, Sim. né? E a gente tem essa preocupação em tornar isso mais acessível, também na forma... o custo disso, Sim, a gente, sim. através de alguns patrocinadores, e a gente dar isso ao público sem custos. Essa é a nossa meta. Sim. E a gente está aqui sempre buscando parceiros, pessoas que conhecem um pouco da seriedade do nosso projeto, para buscar mais caminhos e assim como para acessível, que a gente consiga destinar um dia específico no começo do projeto, 2 ou 3 dias de experiências mesmo, que as pessoas vão poder andar durante 1 ou 2 horas com esse equipamento, tornando isso mais prazeroso, mais independente, né? Menos Sim. limitante. Tem um projeto hoje que é a semana inteira, por agendamento, que é o projeto Santos às Cegas. Eu não sei se vocês conhecem. Não conheço. São 2 tipos de bike. Um é aquela bike tandem mesmo, que a pessoa vai atrás e outra pessoa vai guiando na frente, Tá. mas dá a oportunidade das 2 pessoas poderem pedalar. Inicialmente foi criado para pessoas cegas, né? Para poder fazer o trajeto na orla da praia e parar nos monumentos e nos pontos históricos. É apresentado para as pessoas cegas todos os monumentos em miniatura 3D, com a escala humana, para ele sentir a dimensão, né, daquele monumento em relação ao seu próprio corpo. Incrível. E aí tem a descrição, né, que nem a gente fez aqui do ambiente, tem a descrição de todos os monumentos, né, pelo nosso professor Renato Frosch, que é o idealizador desse projeto. Ele vai parando estrategicamente. Tem o Otomi-Ataque, tem a caravela lá em frente ao aquário, tem o farol, tem a mureta. Bom, enfim, aqui eu vou enumerar vários lugares que ele vai descrevendo e é incrível como você faz o trajeto, quando Até você faz mesmo pela primeira o vez. leão, né, da cidade. Isso. Você faz o trajeto e você percebe o quanto você passa despercebido pela sua própria cidade, pela história da sua cidade. Porque aquilo é tão grandioso, quando você vai escutando, e ele fala assim com uma propriedade, com uma ternura, né, em relação a isso, e ao mesmo tempo te dá a possibilidade de pedalar, né, ou a pessoa cega, no caso. E outras pessoas com mobilidade reduzida, e que não tem o equilíbrio ainda da bike, né. O meu próprio filho, o Bernardo, já fez 2 vezes também o trajeto, ele gosta muito de pedalar E ele com o parte Renato. da onde para onde o trajeto? Da onde você quiser. Você pode escolher, né? Mas ele pode ir até o Otomi-Ataque e pode ir até o aquário. Não tem problema E nenhum. a pessoa quiser participar também pelo portal da... Isso. pelo portal Santos Cidade, né? Isso. Aí, ó, Lá tem as Exatamente. informações, né? Você Isso. consegue sim. Então, isso hoje faz parte do pré-acessível. A gente estendeu um pouco mais as atividades na orla da praia, não só resumindo ao banho de mar, mas também a ciclovia. E a outra bicicleta do Santos às Cegas é uma que a pessoa não precisa ter autonomia nenhuma para poder pedalar, que ela não vai, na verdade, pedalar, ela vai passear na frente numa cadeirinha super segura, com cinto, tudo que a pessoa tem direito. Ela vai na frente do Renato ali e ele vai pedalando todo o trajeto e fazendo toda a descrição também, tá? Ambiente. Muito legal. E assim, o projeto da Delegacia da Pessoa com Deficiência, fala um pouquinho pra gente. Então, isso é um projeto antigo, né? Na verdade, é um projeto que já vinha da outra gestão, né? Do Paulo Alexandre, que a gente tinha a ideia de implantar uma delegacia especializada para atendimentos das pessoas com deficiência, porque a gente percebia a carência de informação e de preparo das delegacias em relação aos tipos penais das pessoas que eram cometidos contra pessoas com deficiência. Mesmo porque eles só vieram com a Lei Brasileira de Inclusão em 2016, né? Então, tudo muito recente. E aí a gente percebia as violações de direito acontecendo, delegacias que não tinham acessibilidade. Então, a falta de acesso das pessoas com deficiência a conseguirem fazer um BO, né, já era muito grande. Fora que o desconhecimento, como eu falei para vocês, né, sobre os tipos penais. E aí, a gente foi em busca disso, né, existe uma delegacia que é o modelo no estado de São Paulo, que fica na cidade de São Paulo,
delegacia especializada para pessoas com deficiência, e aí a gente ficou sabendo que não teria como a gente instalar ela aqui no município por meios próprios, teria que ser iniciativa do Estado. Então, que tivesse um núcleo de atendimento dentro de alguma delegacia que fosse escolhida, né, pelo chefe do DI Inter 6 na época, que pudesse fazer esse tipo de atendimento. Aí veio a pandemia, aí paralisou tudo, mas eu cheguei a visitar todas as delegacias de polícia aqui, junto com uma investigadora de comunicação social, que me acompanhou, e aí a gente levou a conclusão, né, para o chefe do DI Inter 6, de que seria ou a DDM, né, a Delegacia da Mulher, que tinha sido recém-reformada, estava com tudo acessível, seus equipamentos, ou então o 7º DP, que fica do lado, né? Só que aí, como eu falei, tudo foi paralisado, a gente já estava com o projeto pronto, a OAB estava envolvida, prefeitura. E aí, esse ano nós tivemos a notícia de que teria uma verba para vir para Santos para instalar o CAT no 7º DP. O CAT é o Centro de Atendimento Técnico, e eu intitulei / humanizado para atendimento às pessoas com deficiência. Vai ter uma sala própria dentro do 7º DP, toda equipada e com material humano capacitado para atender essa demanda. O que é ótimo, né? Porque vai tirar a diferença do que é uma reclamação para o que é um crime, né? Exatamente. Vai poder trocar Exatamente. Um pouco isso. A própria omissão a você receber uma violação de direitos já é crime, né? Sim. E aí, hoje a gente vai ter, esse ano, teremos assistente social, intérprete de Libras, psicólogo, nesse espaço reservado para atendimento. Você falou de Libras, né? Tem a Central de Libras, que é um outro projeto que também está chegando. Na verdade, não está chegando. A Central de Libras já tá aí. Já está funcionando, já tem também alguns anos, e ela atende toda a Baixada Santista, na verdade, né? Que é atendida nos equipamentos públicos de Santos. Ou seja, paciente surdo de Cubatão que vem ser atendido em Santos, do Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Santos, ela absorve toda essa demanda e faz a mediação, a intermediação em Libras dos atendimentos médicos, sempre os equipamentos públicos de saúde, né? Recentemente a gente teve uma situação muito legal, que foi o primeiro acompanhamento de uma cesárea de uma mãe surda, o pai também era surdo, e a intérprete pôde acompanhar, né, o momento da cesárea, e todo o pré-natal também dessa munícipe também foi acompanhado pela intérprete de Libras. Então, a gente tem esse serviço aqui na cidade de Santos, ou de forma presencial, mediante agendamento, né, de acordo com as consultas que vão sendo agendadas, que pode ser acionado tanto pelo agente de saúde como pelo próprio munícipe surdo, né, através do WhatsApp, através do e-mail, centraldelibras@santos.sp.gov.br, como atendimento remoto, no caso de não agendamento prévio, né? Tá. E aí, o próprio agente de saúde tiver com uma dificuldade, tiver um munícipe surdo entrando num hospital público, numa UPA, numa policlínica, e precisar dessa intermediação, o intérprete está ali e faz toda a comunicação. Já ajuda 100%. E vai transmitindo para o médico ou para o recepcionista do hospital, ou para o enfermeiro, enfim. Precisa, toda a informação que precisa e fazendo as perguntas também para aquele paciente. Cris, foi incrível, né? Uma baita, né? de uma aula. Eu falo muito, né? Não, foi muito legal, muito importante para todos os nossos telespectadores que estão vendo a gente. Inclusive para mim. Né? Eu fico muito feliz de saber que essas coisas acontecem na cidade, e eu espero de coração que o que acontece em Santos, por meio do CONDEP, da prefeitura, que sirvam de espelho para outras cidades, né? Com certeza, uma cidade modelo, né? Muito obrigado. Assim. Fazer os nossos agradecimentos ao Estúdio LVR, a Rod Livestream e a Racer. E é isso aí, gente. Foi um prazer gigantesco ter a Cris com a gente aqui hoje no nosso Racer Talk Show. Obrigado pela aula. Guido, suas considerações finais aí. Só agradecer o tanto de informação que a Cris trouxe hoje, inclusive para mim, né? Porque tem muita coisa acontecendo na cidade. E espero que sirva de modelo para outras cidades aí,
que sirva de inspiração, porque esse eu acho que é o caminho do futuro. É isso aí. Obrigado, Cris. Obrigada, meninos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Me chamem sempre que quiserem, porque a gente ainda tem muito mais para falar. O tempo passou voando. Com certeza. E eu espero sempre colaborar no que for possível pelas pessoas com deficiência aqui na cidade. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Racer Talk Show. Fiquem ligados no próximo programa aí. Tamo junto. Roda o som. Valeu.